Injustiça extrema, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre isto. Já referi antes, né, o Gustav Radbruch é conhecido por sua fórmula injustiça extrema não é direito. O que isto significa? Esse é um autor alemão, conhecido por ser um adepto das teorias positivistas, né, até a Segunda Guerra, e conhecido sobretudo porque foi o primeiro a fazer a ruptura, Lênin. Esse é o primeiro autor depois da guerra que diz, olha, não dá mais, precisamos rever isso. E aí, uma das maneiras que ele tem para justificar essa ruptura, né, sem querer assumir um regresso a uma coisa justnaturalista, uma coisa clássica, né, mas uma ruptura, é lançar essa fórmula, que no fundo ele está pensando o seguinte, o direito até a guerra é um direito que está à disposição da política, à disposição do legislador para manipular e transformar qualquer coisa em direito. No fundo, é por isso que paga Kelsen. Kelsen, que é o grande, uma espécie de Freud do direito, é conhecido por dizer qualquer coisa pode ser conteúdo de uma norma jurídica. O direito é uma convenção. Basta nós obedecermos um procedimento, sermos autoridades competentes e a gente estabelece a norma que quiser. Não é bom, não existe coisa boa nem coisa ruim. Não. Existe só o legal e o ilegal. O legal e o ilegal. Então, o Radbruch diz que se faz o caminho contrário. Justamente porque pode colocar qualquer coisa na norma, deu no que deu. Tem uma parcela de injustiça dele aqui nesse discurso, isso é uma contingência. Kelsen nunca foi filiado ao partido nem nada disso, ao contrário, era um democrata e morreu exilado nos Estados Unidos na década de 80. Então o Radbruch diz assim, aquele direito que pode ser considerado uma injustiça, aquela norma jurídica que pode ser considerada que produz uma injustiça extrema, não deve ser considerado direito. Por isso a fórmula, injustiça extrema não é direito. Então, uma norma, uma decisão, uma ordem, né, todas de caráter legal, que são capazes de produzir uma injustiça, mas que não é uma injustiça qualquer, é uma injustiça insuportável, uma injustiça extrema, não pode ser considerado direito. Com isso, ele resolve o problema de Nuremberg. Sim. E diversos outros que vêm na sequência. Nosso telespectador, bem recentemente, a Alemanha, com a reunificação, os soldados do muro que atiravam nas pessoas, eles foram condenados. Porque os soldados alegavam, sim, mas eu cumpria ordens e tinha uma lei. E afinal, a Alemanha Oriental era um Estado. Tinha até time na Copa do Mundo, enfim. Aí o tribunal disse, não, a lei era tão injusta que você devia saber que não podia atirar. E condenaram. Depois do Eichmann, né? Depois do processo do Eichmann. Claro. Isso agora, é recente. Isso é dos anos 90. Isso, no início dos anos 90. Isso foi lá para o Bundesverfassungsgericht, que é o Tribunal Constitucional Alemão, que, até surpreendentemente, disse não, os tribunais estão certos ali, pode usar, nesse caso, a fórmula Radbruch. Agora é interessante, né, Desculpe. Mas agora mais recente, né, a Lei de Segurança Aérea da Alemanha, né, que também reviu e disse da inconstitucionalidade. Sim, não vai derrubar o que para nós do Brasil continua. Né? Aliás, aqui a lei do abate aqui continua. E aqui continua. Aliás, é recentíssima. Né? Na Copa foi feita a regulamentação. É interessante quando nós pensamos quem são os bandidos e os mocinhos da Segunda Grande Guerra, né? E comparamos a decisão do Tribunal Constitucional Alemão, né? E o que a gente verifica nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Do ponto de vista de perceber o que pode constituir uma injustiça extrema. Então, no direito, o injustiça extrema é um conceito, uma noção que tem essa fórmula, que tem essa especificidade. No fundo, nós estamos falando de uma coisa que se entendia jurídica, se entendia legal, ou seja, teria uma aparente juridicidade, uma aparente legitimidade jurídica, mas pela capacidade de produzir uma injustiça extrema, não é considerado direito. Né? Aí vem toda a dificuldade de escolher textos para fazer essa conversa de hoje. Terminamos pegando textos que tratam da injustiça no sentido geral, mas que também atravessam um pouco isso que um dos pontos que é muito interessante nesse texto do David Hare, que nunca toca diretamente, né, nas injustiças, não tematiza. Né? O que ele faz é, através das impressões dramatizadas, né,
de como a gente se sente, como uma pessoa inadvertida se sente andando em Israel, numa sociedade completamente ocidental, né? E depois, de repente, atravessa a fronteira e cai numa espécie de ruína, de país poeirento, antediluviano, assim, um deserto mítico, né? Parece um relato bíblico, né? Essas impressões, elas te dão à medida da injustiça extrema, né, de uma situação que remonta. Histórico, ou seja, David Hare não está ali para fazer política, para falar mal do governo de Israel. Ele, pelo contrário, ele encontra inúmeras pessoas de bem, tanto em Israel como também na Palestina. Então tem uma série de personagens, o homem para todas as estações, de ambos os lados, mas ao mesmo tempo entremeados entre eles aqueles extremistas com as suas compulsões de argumentação, né, que veem o mundo através de uma lupa completamente fascista, né, um integralismo religioso, fundamentalista, né? Tem outro livro que pode ajudar também nisso, para tratar sobre essa questão da injustiça extrema e de um regime para outro, né? Que é o do Lon Fuller, o caso dos denunciantes invejosos. Sim. Que as pessoas delatam os outros, etc., para tirar partido, aí muda o regime e o grande dilema é como puni-los. Eles não devem ser punidos porque praticavam algo dentro da lei, ou eles devem ser punidos porque a lei que deixava eles fazer isso era tão injusta que lei não era. Então a questão é como argumentar. Como argumentar. Aí, no próprio Radbruch ele usa isso. Né? O Radbruch no texto usa um caso alemão, né, em que a mulher quer se livrar do marido e faz uma denúncia de que o marido fala mal do Führer. E levam o marido e terminam não matando o marido. O Lon Fuller se baseou no Radbruch para esse exemplo. E aí ele não é executado, mas ele vai para um campo de concentração e depois ela responde por ter produzido tudo isso sem nenhuma. Então, para o nosso telespectador, em todo o Brasil, é um livro pequeno. A gente, não trabalhamos ainda no direito Trabalhamos com o Vladimir. Trabalhamos. Existe um vídeo nosso, né? Do nosso direito e literatura, primeira fase, o caso dos denunciantes invejosos, na época que se fazia só de um livro, e que é muito útil para os nossos alunos, né, discutir os diversos modos de ver o mundo, já que pegando o que a Catherine falava, né, e juridicizando um pouco a discussão para mostrar como o direito, né, acaba produzindo extremas injustiças e de como ele mesmo depois tenta dar um jeito de acertar aquilo que ele tinha deixado. Mas só que para isso ele precisa se ir contra ele mesmo, porque o direito tem um tema, André, um princípio que não há crime sem lei anterior que o defina. Por isso que vai se fazer toda uma crítica a Nuremberg para dizer que, no fundo, isso é a justiça dos vencedores sobre os vencidos, porque isso se ultrapassa, não existia a ONU, não existia um tribunal. A gente pensa hoje com a estrutura dos tribunais internacionais. Né? Isso, na verdade, só existe por causa de Nuremberg. Né? Os tribunais internacionais, tribunal penal, e como é que tu julga essas questões, crimes contra a humanidade, e antes de 48 não existia nada sobre isso. Mas tem uma coisa relevante aqui sobre a injustiça extrema ainda, Lênio, que é o seguinte: o Radbruch faz isso em 46 e morre em 49. Né? Porque tu orientaste um trabalho que a gente não pode deixar de referir, né, sobre o Mauer Schutzen, que é o trabalho da Roberta Gubert, que trata justamente sobre essa questão, e ela diz que isso é uma questão que não é estudada no Brasil. E é verdade, tem pouquíssimos textos e pouquíssimos livros que trabalham essa questão da injustiça extrema. É o caso dos atiradores do muro, de Mauer-Schützen. Isso. Eu sugeri logo na época, eu não sei se ela já publicou ou não, mas eu queria que ela publicasse isso. Não tem, no Brasil não tem a mesma importância, o pessoal do direito não estuda isso como em outros lugares, né? Como em outros países. E aí, como o Radbruch morre em 49, isso é uma coisa que não vai adiante.
O Alex se apropria disso juridicamente e trabalha essa questão. Mas eu brincava agora com o Camata na vinda. Se ele não morre em 49, será que isso não teria repercutido de um outro modo e se desenvolvido de um outro modo e talvez assumido um outro caminho e a teoria hoje pudesse ser, né, polarizada entre outras questões, né, porque isso era uma coisa assim, absolutamente irrelevante, sobretudo nesse contexto, né, ali dos anos 40 e dos anos 50, de tal maneira que até agora, né, depois da queda do muro, quando se julgam esses casos, que são casos da década de 70, da década de 80, isso é resgatado com uma força impressionante. Vocês têm trabalhos aqui no Brasil sobre aquele processo análogo, né, depois do final do apartheid, né, porque eu achei muito interessante que se instaurou a Comissão de Direitos Humanos, né, instaurou uma prática quase teatral, né, de encontros em praça pública, né, das pessoas falarem, né, das injustiças, tanto das injustiças cometidas, né, como das injustiças sofridas, né, essa comissão de conciliação. Tem trabalho sobre isso no Brasil? Nós temos a Comissão da Verdade, né, que tem trabalhado, mas que não faz o mesmo tipo, não tem o mesmo tipo de alcance. E a proposta acho que também não é a mesma. Né? A proposta lá da África do Sul foi uma conciliação, né? Isto. No sentido de apagar o passado, nesse sentido perdoar de perdoar e tal. Aqui, encontrar aquele Deleuze, espaço, né, no qual... Aqui não, porque aqui se discute ainda uma questão bem jurídica também, que é a lei da anistia, né? Se ela podia ter sido feita, se não... Vamos brincar um pouco com isso, não é bem esse argumento, mas assim, foi justo fazê-la. Claro que não é esse argumento, mas naquele momento que a lei da anistia foi feita, havia condições e em face ao direito internacional, e que o Brasil assinou vários tratados contra a tortura, enfim, poderia ter sido feito isso, poderia se anistiar os torturadores também. Então, parece assim que há eu até sustentei uma tese, a gente fez um seminário na Alemanha, em Frankfurt, e a minha tese era exatamente uma que dá Untermaßverbot, que é o princípio da proibição de proteção insuficiente. O legislador não poderia ter feito aquela lei porque, ao fazê-la, protegeu insuficientemente os direitos fundamentais dos torturados. Essa é a minha tese, mas a minha tese não foi aceita pelo Supremo Tribunal, que, ao contrário, disse que era constitucional. Eu espero que, se o Supremo discutir agora de novo isso, tem uma ação lá, pelo menos eles leiam alguns textos mais sofisticados sobre isso, assim. Não estou dizendo que os outros não sejam, mas eu tentei dar uma contribuição principiológica, eu espero que possa ajudar um pouco nessa discussão. Onde também entraria o argumento da injustiça extrema. Onde entra, no fundo, o argumento da injustiça poderia dizer, extrema. A lei de anistia produziu uma injustiça extrema para um determinado lado e logo não é direito. E vamos para um rápido intervalo, emendando, e no último bloco nós vamos continuar com essa discussão sobre a injustiça extrema. A injustiça é capaz de descaracterizar o direito? Enfim, como se aplica essas coisas? Nós já voltamos.